operando neste lugar as tuas maravilhas, Senhor. Se houver cura neste lugar, Deus, a honra e a glória é tua, Senhor. Se houver batismo com o Espírito Santo, Senhor, a honra é tua, Senhor. Se nós aqui nos alegrarmos cada vez mais e acreditarmos no seu poder e enxergarmos a tua virtude neste lugar, Senhor, a honra e a glória será tua, Senhor. Por isso, nos abasteça com a tua experiência, Senhor. Nos abasteça, Senhor, com aquilo que tu podes fazer sempre além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E venha ao nosso encontro, e venha a nossa necessidade, e aumenta a nossa fé dia após dia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem assentar-se. É um prazer conhecer parte aqui da igreja de Santo Amaro. É uma igreja que eu já fui lá umas vezes. Até levei um visitante lá uma vez, que morava ali na região da Zona Sul. Mas eu pertenço à PEC, Parque do Chaves, pastor Magno e missionária Eliane. Existe aí uma ligação entre vocês e eles, né? Eu sei disso. E que Deus continue perseverando vocês e mantendo eles lá onde eles estão na PEC, né? Que é a minha igreja. E eu tenho vivido bons momentos lá. Irmãos, eu agradeço a irmã Valéria por ter me feito o convite de trazer essa mensagem especial. Eu acredito que o pessoal da Zona Sul não me conheça, afinal, eu quase não mexo muito em redes sociais, mas eu sempre fui aqui da Zona Leste, tá? E agora a gente foi lá para a Zona Norte, a condição não melhorou, tá? Ficou mais caro para chegar lá. Mas o importante é que nós estamos servindo a este Deus. E eles, né, fizeram esse convite, e antes de nós começarmos, em 2017, eu estive aqui nesta igreja como MJ regional, e aí eu trouxe uma mensagem um pouquinho diferente, que foi baseada em Procurando Nemo. É estranho, né? Mas é que eu gosto de pregar usando filmes, séries e essas coisas. Vocês vão ver, alguns já vão mandar queimar, ou coisa desse tipo, mas não tem problema, irmão. Se a mensagem não alcançar você, alcança outros, né? Aí às vezes você já está mais evoluído, mas deixa eu terminar a mensagem, a ideia, aí depois a gente conversa, né? Porque às vezes a gente começa a pregar e começa a falar, meu Deus, né? Viajou mesmo. O título da mensagem de hoje é Você Precisa de um Pai. Como eu disse, eu sou apenas um irmão, não sou diácono, não sou presbítero, não sou nada, sou só um irmão. Olha o que Deus faz na vida da gente, né? Eu era apenas um irmão, agora eu sou o baterista. Vamos lá, agora eu liguei, irmãos. Pronto. Fazer a leitura. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Texto bem interessante, a gente vai destrinchar ele daqui a pouquinho. Então, como eu estava dizendo, naquela noite, lá atrás eu trouxe essa mensagem de Procurando Nemo, e pelo que eu percebi, os irmãos gostaram bastante. E só para lembrar vocês, assistiram aí, alguém não assistiu Nemo? É melhor perguntar assim, né? Todo mundo aqui já assistiu. Mas é um filme de 2003, tá? Ou seja, 20 anos. 20 anos que esse filme, ele passou. Imagina aí, põe a sua idade menos 20. Exatamente. Eu estava, quando eu assisti esse filme, na casa do meu avô e da minha avó, no interior, e eles não estão mais entre nós. Estão aguardando a volta de Cristo. Para vocês verem como o tempo passa. E olha só, esse filme é um dos filmes mais queridinhos da Pixar e é fácil entender o motivo. Existe uma jornada e é de fácil identificação que envolve um pai à procura do filho. É muito interessante. E aí eu complementei na época, quem estava aqui, vocês que não estavam, sinto muito, vocês vão ter que adivinhar o que eu estou falando aqui. Mas na época eu complementei
com aquela história do caso Pedrinho, que ocorreu aqui no Brasil em 1995, daquele menino que foi sequestrado na maternidade, lá em Brasília, a mãe dele, biológica, e a mãe dele, que é a sequestradora, né, tal, chamada Vilma, ela, na verdade, os pais nunca desistiram desse menino, e até que eles encontraram o Pedrinho. O Pedrinho hoje manda um abraço para todos, ele já é pai, já está feliz com os seus filhos, e aí eu também complementei com a história do Carlos Villaró. Carlos Villaró, falecido também, ele era um artista plástico uruguaio, inclusive, ele montou uma casa no Uruguai, Casa Pueblo, eu até falei aqui, que inspirou Vinícius de Moraes a fazer aquela música que nós achamos que a casa não é nada, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Se vocês verem a foto, quando eu estava aqui, eu mostrei para os irmãos, é uma mansão, tá? E quando a gente cantava aquela musiquinha, a gente falava, nossa, agora eu entendi, né? Que não tem nada a ver a casa que inspirou Vinícius de Moraes. Enfim, Carlos Villaró, ele tinha um filho, jogador de rugby, e esse filho estava naquele avião que caiu nas Cordilheiras dos Andes, lá no Chile, que, inclusive, eles tiveram que se alimentar até o dia do resgate. Eu não sei se vocês lembram deste caso que aconteceu na década de 70, e, inclusive, demorou aí em torno de 90 dias, né, para que eles fossem resgatados, e muitos sobreviveram, inclusive o filho de Carlos Villaró. O que eu conto na história, né, é que Carlos Villaró, ele deixa o Uruguai e gasta todos os seus recursos possíveis para encontrar o filho. E o filho, então, é encontrado pelo seu pai. Então, eu fiz esse complemento. E aí também, irmãos, acabei utilizando a Bíblia, né, que é importante numa mensagem, né, graças a Deus. Eu utilizei a parábola da ovelha perdida, que está em Lucas 15 também. Também a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. A parábola da ovelha perdida é, obviamente, alguém que sai do aprisco, que está lá fora. E a da dracma perdida é uma pessoa que está dentro da casa, mas está o quê? Perdido. Então, é possível estar dentro de casa e estar perdido. Esta foi a mensagem da época que eu utilizei aqui, falei com os irmãos, né? Mas aí, eu tinha muita vontade de fazer a história 2 de tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, Nemo, como nós falamos, eu desenvolvi essa mensagem, Procurando Dory, que foi lançado em 2016, né? A Pixar é muito incrível nesse sentido. E aí nós vemos que Dory, olha que bonitinha, irmãos, ela precisa ali lidar com o problema. O filme começa com um flashback. Ele começa trazendo a ideia dela pequenininha e já enfrentando ali os seus probleminhas. O que acontece? A peixinha, desde pequenininha, ela é desmemoriada, né? Está ali ao lado dos seus pais. Olha que coisa mais bonitinha. E ela tem que continuar enfrentando os seus problemas. Do quê? Qual é o problema da Dory? Quem falou perda de memória recente, acertou. Perda de memória recente. E sabe o que eu gosto muito na Pixar, gente? Eu não vou entrar aqui no mérito do Steve Jobs, que foi demitido da sua própria empresa, foi para a Pixar. São os detalhes. Irmãos, não é o meu caso totalmente, mas olha que interessante que o pai da Dory, ele sofre de calvície. Não é impressionante isso? Gente, é muito detalhe para um filme, e isso que deixa o negócio muito legal, não é tipo Smurf, todo mundo igual, só uma com o cabelo loiro lá, né? Tipo, a Pixar é fantástica nisso, né? Eu nem gosto muito de filme, eu estou só com uma camiseta aqui da Avengers e tal, mas assim, não curto nada disso. E é verdade, irmãos, eu sou do tipo assim, tem 10 minutos para me prender. Me prendeu em 10 minutos, eu assisto. Não prendeu, adeus, cara, eu vou pro próximo. Mas é assim. Então, irmãos, nós vemos essa história, né, e ela tem que lidar desde pequenininha. Não é uma coisa que ela adquiriu ali, como no filme 1, nós dizemos, eu sofro de perda de memória recente. Não, é desde pequena. Ela sofre desse problema. E nós sabemos dessa nova aventura que se passa um ano depois
do filme do Nemo. A história vai dizer, quando você assiste Dory, é como se tivesse passado um ano e aí começa o filme, né, da Dory. Mas, na verdade, foram 16 anos entre o primeiro filme e o segundo. Bem, vamos lá. Na proposta original, é um pai que está em busca do seu filho. E aí, as coisas se invertem. Basicamente, agora, é uma filha que está em busca dos seus pais. Deixa eu passar aqui. Vocês lembram do tio Raya? Eu achava muito engraçado aquilo, eu dava muita risada. Depois que a Dory ouviu uma palestra do tio Raya, ali está ela debaixo dele, ele estava falando sobre migração. E ele estava dizendo que os animais marinhos usam o instinto de voltar para casa. E no momento em que ele está falando isso, as memórias da Dory foram ativadas, acionadas, e ela passou a ter uma súbita vontade de encontrar os seus pais. Apenas vagamente lembrando que ela vivia num lugar chamado Joia do Morro Bay. Parece nome de favela, né, gente? Mas era na Califórnia. Então ela lembrou que ela morou num lugar chamado Joia do Morro Bay. E aí, Marlin começou a ficar relutante, porque ela começou na ideia de voltar. Só que era Califórnia, eles estavam, digamos assim, na costa leste, eles tinham que ir para a costa oeste dos Estados Unidos. Pensando assim, o Brasil é um país meio que na vertical. A gente vai do Iapoque ao Chuí. Os Estados Unidos é um país na horizontal. Então, vai da costa leste, lá a galera de Miami, até a costa oeste, né, que é a galera que está lá na Califórnia mesmo, lá em Los Angeles, também a costa leste, enfim, São Francisco. E aí, a ideia dela era sair da costa leste e cruzar para a costa oeste. Em outras palavras, sair do Atlântico e ir para o Pacífico. Óbvio que o Marlin, que era muito corajoso, fez de tudo para que a Dory parasse com essa ideia de querer cruzar o oceano. Mas, gente, quem conhece a Dory sabe como ela é. E aí o Nemo, né, tão bonitinho ali, ele começa a incitar essa situação para que ela fosse procurar de fato os seus pais, até que então Marlin, que é o pai de Nemo, decide procurar então irem atrás dos seus pais. O que eles fizeram? Eles foram até o crush. A irmã perguntou aqui quem estava solteiro, né? Assim, irmã, se você perguntar se tem algum crush, aí acho que fica mais fácil, né? Mas assim, para quem não conhece a ideia, irmã, crush, hoje, é aquele jovem que está olhando aquela menina, a menina está olhando, às vezes não está acontecendo nada, às vezes já está, e aí fala, é sua namorada? Não, não, só um crush, tá? Mas no filme, Procurando Nemo e Procurando Dory, tem o crush, né? O crush, ele ajuda a Dory, Marlin e o Nemo a montarem nele e pegarem uma corrente chamada oceânica para a Califórnia. Eu tenho que resumir um pouco o filme, né? Quando chega lá na Califórnia, imediatamente Dory ela é capturada por funcionários de um local chamado Instituto. E ela é levada para esse lugar lá dentro, né? Quando ela chega dentro do Instituto, ela ganha uma etiqueta na sua nadadeira. E aí, o que acontece? Ela conhece esse bichinho aí. Qual o nome dele, vocês lembram? Hank. Hank. O Hank é um octópode. Os caras vão falar, ele é nerd, não sou nada. É um octópode, para quem não sabe, o polvo tem 3 corações. Mas o que é interessante nesse octópode, que ele deveria ter 8 tentáculos, é que ele só tem 7. Ele é amputado de um tentáculo. É muito interessante esse aspecto do filme. Todo mundo tem um problema, né? Todo mundo tem uma dificuldade. Se vocês não sabem, o Nemo tem uma nadadeira da sorte. Vocês lembram disso? Talvez não. Ah, legal, lembraram. É que ele foi atacado, né? Sabe como é que é? E ele nasceu com uma deficiência. E esse Hank, ele também tem uma deficiência que é um polvo com 7 tentáculos, né? Acho que para ele nem é tanto problema assim, né? Duro seria se ele tivesse só 2, né? Mas 7 tentáculos dá para sobreviver bem. E aí, esse polvo, ele tem um poder lá dentro de se camuflar. E ele não queria voltar para o mar. Ele conseguiu entrar no instituto, mas ele não tinha etiqueta. Uma etiquetinha que está lá
na patinha, lá na patinha, ó, nas, na nadadeira tô precisando voltar para a parte bíblica lá de Números 11, né? Tipo, né? Então, a nadadeira dela tá ali e ela tem uma etiqueta. E ele começa a negociar com ela. Olha, eu te ajudo a sair daqui se você me der essa etiqueta. Isso nas minhas palavras. Depois vocês assistem o filme lá e vejam, né? E aí, a Dory não está nem aí. Você acha que ela ia ficar dentro de um aquário, né, de um instituto? Ela tinha um objetivo, encontrar os seus pais. E aí ela negocia, pode ficar com isso. E eles passam, então, a ajudar. Enquanto isso, vamos ver aqui, aparecem alguns também, né, alguns amiguinhos da Dory, que é justamente a Destiny, que é esse tubarão-baleia, né? E também o Bailey, que é aquela beluga. O tubarão-baleia sofria de miopia, ela tinha uma baixa visão. E a beluga, ela tinha muita dor de cabeça, estava com problemas sensoriais e tinha baixa autoestima. Esse é um filme de tragédia, gente. É só Jesus para entrar ali e salvar todo mundo, porque todo mundo tem problema nesse filme. E aí nós vemos no filme outros problemas, outros personagens. Olha só, ali do lado esquerdo, meu, obviamente é o de vocês também, o Geraldo. O Geraldo, ele é um leão marinho especial também. Ele tem uma baixa cognição, né? E ali tem dois amigos dele. Um se chama, deixa eu pegar aqui os nomes, né? Porque são, olha aí, exatamente, Rubens e Fúvio, exatamente. Eles ficam fazendo bullying. Tá vendo, irmãos, como a mensagem alcança? Eles ficam fazendo bullying com o Geraldo. É bem engraçado, mas é bullying, né? Tá fazendo bullying ali com o Geraldo. E aí, nós vemos também que o Beck, que, meu Deus, esse bicho é sinistro no filme. O Beck ajuda o Marlin e o Nemo a entrar no instituto. Enquanto isso, a Dory está lá com o Hank, negociando para sair. Tem tudo para dar certo, é uma bagunça o que acontece. Então, como eu disse, a Beck, que é uma mobelha grande, ela é com esse olhar meio esquisito, né? Até deve ter usado os negócios lá. Mas, assim, ela é super amigável, super gente da boa, assim, sabe? E apesar da ajuda de todos eles, a Dory, então, em um determinado momento, ela se vê sozinha no oceano, inconsolável, vagueando sem rumo, até que ela se depara com uma coisa. Ela se depara com conchas. Conchas. E esse rastro de conchas fez com que ela se lembrasse que ela havia sido ensinada pelos seus pais, Charlie e Jenny, que eu vou pôr aqui, a quando se perder, olhar para as conchas, porque ela encontraria o caminho de casa. E Dory, quando viu as conchinhas rosas, ou vermelhas para alguns, ela foi seguindo, e obviamente ela se encontra com o seu pai e sua mãe, Charlie e Jenny, e eles revelam que gastaram todo o tempo nos últimos anos, fazendo todas as trilhas possíveis com conchas, na esperança que um dia a Dory iria achar aquelas conchas e iria voltar para casa. Bem, a gente conhece a história, eles se encontraram e ficaram felizes, e foi isso que aconteceu e a mensagem acabou, gente. É isso aí. Na dúvida, olhe para o chão, encontre as conchas e volte para a casa do pai, beleza? Essa é a mensagem. Trazendo essa ideia da mensagem, agora sim, né, irmãos? O que nós vamos falar hoje? Filho pródigo. Vamos lá. Quando eu preguei sobre o Nemo, eu falei de um pai que estava buscando um filho. Lembra da parábola, né? Ovelha perdida, o filho que está fora. Dracma perdida é a moeda que está dentro, mas está perdida. E aí, irmãos, a continuação, olha que interessante, de Lucas 15 é a parábola do filho pródigo, tão batida. Mas que parábola maravilhosa. E aí eu quis conectar justamente a história da Dory, que foi uma filha que se lembrou dos seus pais
atravessou os oceanos para se encontrar com eles, e eles estavam preparados e preparando o caminho da volta da sua filha. Eu acho que dá para fazer aqui uma cognição, né? Um link sobre tudo isso. E aí, vamos para o texto inicial de novo? Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Bem, deixa eu explicar mais ou menos como que se deu, qual o cenário que Jesus contou essa parábola. Jesus estava numa casa, vamos imaginar um sobrado, podemos dizer assim um cenáculo. Ele estava na parte de cima, eu estou criando isso para a gente entender. Ele estava na parte de cima, ensinando e comendo com publicano e pecadores. O que é o publicano? É o cobrador de impostos, como Zaqueu. Ele estava naquela casa. E aí existiam o fariseu e o escriba. Eles estavam passando assim, olharam para cima e viram Jesus com esse tipo de gente. Aí falou, não, isso é errado, ele não fala que é o Filho de Deus, vamos lá chamar ele. Aí bateram lá, bateram palmas, deram uma testemunha de Jeová, alguma coisa assim, até que eles desceram, Jesus desceu. Quando Jesus desceu, foi, Jesus, que palhaçada é essa? Você comendo com esse tipo de gente, publicano e pecador. E aí Jesus então começa a contar a terceira parábola. Ele já tinha contado duas, a gente vai trabalhar hoje só a terceira parábola. Quem são os publicanos e os pecadores? Eram pessoas assumidamente que se declaravam não obedecer à lei de Deus. Esquece, nós não somos obedientes à lei de Deus. Já os fariseus e os escribas eram pessoas extremamente zelosas, extremamente. Para vocês terem uma ideia, nós acreditamos na vigência dos 10 mandamentos. Amém, igreja? Amém. Amém, graças a Deus. Os irmãos mais tradicionais falam, glória a Deus, ainda tem jovem que crê, né? Nós cremos na vigência dos 10 mandamentos. Os fariseus e os escribas, eles criaram, em cima dos 10 mandamentos, 613 leis, para que eles não transgredissem a lei de Moisés. Aí nós vamos entender, né, essa parábola. Os fariseus, então, eles questionam Jesus, por que você recebe publicanos e pecadores? E aí Jesus, então, conta estas parábolas, né? Vamos continuar. Ele conta a parábola do filho pródigo, e é o que nós vamos focar aqui na nossa lição, na nossa aplicação. A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que Deus, Ele é Pai. A parábola vai começar dizendo assim, um homem tinha 2 filhos. Se ele tem 2 filhos, logo ele é pai. Eu não sou pedagogo, mas é só para a gente focar aqui. O texto diz que se ele tem esses 2 filhos, ele é pai, e Jesus nos ensina a chamar Deus de Abba, Pai, que quer dizer paizinho. Então aqueles homens entendiam sim que Deus ele era pai, que ele era o Criador, mas Jesus enfatiza que Deus, ele não é somente o Criador, como se fosse pouca coisa ser o Criador, mas ele é o papai. Ele é aquele que se relaciona. É ótimo ter um Criador, é maravilhoso, mas aí parece que ele fica tão distante. Aí nós vamos para a ideia assim, não, ele é aquele Criador que vai todos os dias, na viração do dia, conversar com a sua criatura, no caso Adão e Eva, ele vai se relacionar. Então ele é o Criador, mas ele é o papai, ele é o paizinho. E aí, você já parou para observar as nossas orações? A gente fala, Senhor, Deus, Todo-Poderoso. Não estou dizendo que está errado, continue orando, é melhor orar assim do que não orar, né? Mas você já parou para pensar que você pode orar chamando Deus de papai, no sentido mais íntimo, mais sentimental das coisas? E aí Jesus, ele vai justamente nos orientar a chamar ele de papai, porque ele é o Senhor, sim, ele é o Criador, sim, mas ele é o nosso Pai, o nosso Deus a quem nós acreditamos. E a parábola conta então que um filho foi lá e pediu a herança para o seu pai.
E isso é um grande desrespeito. Vocês já devem estar cansados e até, eu posso dizer aqui tranquilamente, carecas de ouvir que isso é um desrespeito para o seu pai, né? Logo, é possível imaginar que quando Jesus estava contando essa parábola para os fariseus, lá no portão, imagina Jesus no portão, assim, contando para o fariseu e para o escriba, eles deviam já estar com muito ódio de um filho que pede a herança para o seu pai antes dele morrer, e eles deveriam já estar pensando, esse menino merece uma surra, como que pode uma pessoa, um menino chamar o pai e pedir a herança para ele deve ser expulso de casa, mas aqueles homens não falaram nada, porque a palavra de Deus não nos revela isso. Então Jesus conta que aquele homem vendeu as suas propriedades e dividiu com os seus filhos. A gente sempre acha que quem recebeu a herança foi apenas o pródigo. Pródigo é esbanjador, tá? Não é o perdido. A gente sabe que ele se perdeu, mas a palavra pródigo é o que ele saiu esbanjando. Olha o que diz o texto. O mais novo disse ao seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre... Quem recebeu a herança? Os dois. Os dois receberam a herança. E às vezes a gente não entende que, só um recebeu e... Não! Os dois receberam a herança. E isso que é gostoso, que a palavra de Deus ela vai se revelando para nós. E aí o que acontece? A Bíblia vai trazer para nós que o menino então pega a sua parte da herança e ele vai embora e já começa a gastar de forma irresponsável. Sabe o que a Bíblia vai dizer, se você ler lá em Lucas 15 em diante? Vai dizer que esse menino descambou para o caminho da prostituição. Mó caguetagem, né? O menino sabe, não, eu só estou saindo no mundo e não sei o quê. Não, a Bíblia fala que ele partiu para bagunça mesmo, para zoeira, para balada. Tem jovem aqui, né? É bom falar, ele partiu para as piores situações mesmo, que o jovem acha que quando ele encontra esse caminho, ele está legal. Mas exatamente foi isso que esse menino fez. Ele fez isso de forma irresponsável. Logo, nós sabemos que naquela região começou a existir muita fome. E o que aconteceu com esse jovem? Ele começou a perder seu dinheiro, perder as coisas que ele tinha, e aí ele chegou ao ponto de cuidar do quê? Dos porcos. Quando ele está cuidando lá dos porcos, ele sente vontade de comer a comida dos porcos. O texto, no versículo 17, vai dizer, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? É ali nesse momento que ele decide voltar. Eu fico imaginando os escribas e os fariseus pensando, enquanto Jesus estava contando essa história, na mente deles, pensando assim, agora esse menino vai voltar, porque ele caiu em si, ele vai voltar, esse menino vai ser punido. O pai dele vai arrebentar ele, vai dar uma surra, nem vai receber talvez. E a história continua nos mostrando que de longe, o pai vê aquele menino, corre na sua direção, agarra no seu pescoço, beija aquele filho que estava fedendo a porco. Deus é esse tipo de pai. Deus é o pai que ama, e aí ele manda trazer roupa, manda trazer anel, manda trazer sandália, manda trazer um bezerro cevado. O que é um bezerro cevado? É um bezerro que foi preparado, foi engordado, é um bezerro gordo, tem muita carne, tem muita gordura, é um bezerro para festa, para comemoração, de quem? Do menino. Que pai é esse? Será que o seu pai aqui na terra é assim? Será que o seu pai, Deus, é assim? Pela Bíblia, nós entendemos que é um pai que ama incondicionalmente. E aí nós vemos que muitas vezes nós não nos sentimos confortáveis com esse tipo de atitude de um pai. A gente fica até angustiado, porque o rapaz fez tudo que era errado. Ele volta e ganha o quê? Uma festa. Além da festa, ele ganha música. Tinha até um pessoal tocando metais lá. Então, ganha música, ganha dança, e ganha comida, e ganha alegria. Não é possível. Essa história talvez não revolte tanto a gente, mas do Oriente Médio, eles ficam revoltados. Um filho que fez tudo errado. E de repente, quando volta, vai ganhando tudo. Você já parou para pensar no diálogo que acontece naquela festa?
os questionamentos, as pessoas estão lá comendo, comemorando o quê? Imagine a pergunta, esse menino, o que ele fez de bom? Aí fala assim, mas ele fez fortuna? Não, ele perdeu tudo. E o que a gente está fazendo aqui? Os empregados, os convidados. Bem, o pai dele está dando essa festa porque ele voltou. Mas o que ele fez de bom? Nada. Já parou para pensar? A gente vai em casamento, se a noiva está feia, a gente arrebenta na festa. A gente fala que ela estava feia. E para ela a gente não fala, né? Vai estar linda, está tudo maravilhoso. Não desceu uma coxinha na sua mesa. E você não reclama, está ali. Imagine na festa do filho pródigo. Na festa desse menino esbanjador. A festa que o pai está dando. O pai então, naquela festa, talvez, observando todos os comentários, percebe que está faltando alguém. Quem está faltando? O filho mais velho. Ele nem quis entrar na festa. E aí nós vemos, olha que interessante, um pai indo falar com o filho mais velho, que está fazendo o quê? A birra. É crente isso daí. É crente. Está fazendo a birra. Então o pai vai atrás do filho mais velho, mas ele começa já a se posicionar, o filho mais velho, frente à sua realidade. Irmãos, depois vocês pegam o texto lá, aí vocês leem direitinho. Eu estou contando aqui na versão Rafael Internacional, tá? Ele começa a falar frente à sua realidade. E o pai convida o filho mais velho e diz, olha, o seu irmão, ele estava morto, e ele reviveu, ele estava perdido, e ele foi encontrado. Ele, Deus, é um papai que não dá para expressar, irmãos. A gente muitas vezes se reúne em final de ano, está chegando Natal, aí Ano Novo, para quem comemora aí, mas quem gosta do Ano Novo, vai lá também. Eu acho interessante que o pessoal, muitos não comemoram, mas está na ceia de Natal. Não, eu só estou jantando aqui com o pessoal, mas tudo bem, tudo bem. A hipocrisia está fora do nosso escopo. Mas vamos lá, irmãos, até perdi o foco, interessante, mas pensa comigo, o menino está lá nessa festa, aí é interessante que o irmão já está fora, não quer ficar dentro, não quer estar ali com o pai, e aí nós vemos justamente um pai amando um filho de maneira incondicional, e isso nos move, porque nós vamos chegar, agora eu lembrei, nós vamos chegar no final do ano e encontrar toda a família. Aí começa aquele desfile de moda, né, pode dizer assim. É bom, eu já jogo logo um chinelo, eu não quero. E aí eu vejo, sabe o quê? Os primos, os filhos, os tios, e aí meio que fazendo um balanço da família, fulano separou, tal, e a menina lá descambou, tal. É aquele comentário, sabe, de coisas ruins que aconteceram, né? Na hora que junta a mesa, até a oração rola, né? Tipo, Senhor, mais um ano, né? Mas nos bastidores, no ministério de corredor, assim, né? A galera tá arrebentando. Gente, só deve acontecer na minha família isso, né? Mas, enfim, acontece. E nós somos pauta, muitas vezes. Irmãos, eu sou o único da minha família que nasceu assim, nessa cor. Todos são mais branquinhos. Minha mãe é branca, meu pai é branco e meu irmão é branco. Aí eu nasci assim, adivinha meu apelido, né? Então, assim, eu já virei pauta, porque eu sempre fui terrível. Minha mãe me chamava de rebelde porque eu questionava a Bíblia para ela. Questionava. E aí, como ela não conseguia me responder, ela falava que eu era rebelde, irmãos. Eu só me batizei com 18 anos. Eu fiquei 10 anos, no mínimo, na classe batismal. 10 anos. Hoje eu sou professor de classe batismal, irmãos. Glória a Deus. Mas eu fiquei 10 anos. Era para eu odiar. E sabe, eu era tão rebelde que eu ia. Aí eu fico falando para minha mãe, mas a senhora me falava que eu era rebelde. Mas glória a Deus, eu aprendi pelo menos a doutrina, os pontos. Enfim, falando sobre o erro, vamos olhar para o filho pródigo. Nós condenamos ele muito fácil. Mas vamos olhar para a parábola e enxergar os erros daquele filho mais velho, que apesar de estar trabalhando para o pai, está vivendo um relacionamento distante, está estremecido. É mais ou menos isso aqui, ó. O pai está lá conversando com ele e diz assim, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço.
e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito. O outro recebeu um bezerro cevado. O Senhor não me deu nenhum cabrito para que eu festejasse, ou para eu festejar com os meus amigos. Sabe o que isso piora? É que o pai não repreende, se você ler o texto. Ele não repreende, ele não desmente. Como que esse filho, dentro da casa do pai, está questionando a soberania do seu pai? E o seu próprio pai reconhece, porque o silêncio, ele reconhece que ele de fato era trabalhador, que ele nunca recebeu um cabrito, e que ele estava dentro da casa do pai, mas ele estava o quê? Questionando as ordens do seu próprio pai. Nós precisamos entender e aprender aqui sobre o amor do pai nesta noite. Porque a gente vai trabalhar aqui que é possível você obedecer uma lista de regras, sejam 10 ou sejam 613 ordenanças. E mesmo assim você está distante de quem? Do pai. É possível. O que os filhos amavam nesse pai? O pai ou as coisas do pai? A diferença é que ele foi mais honesto. No sentido assim, eu vou logo meter o pé, me dá a minha parte aí, eu vou sair fora. E o outro tinha acesso às coisas do pai, permanecendo na casa do pai, mas não tendo ligação, respeito e intimidade com o pai. O mais novo já desonra mesmo, como eu disse, pede para sair. Essa é a situação. E o mais velho fica naquela, tudo aqui não presta. Mas, meu irmão, vai lá. Arruma então o que presta. Melhor ficar aqui mesmo, né? E fica. Não está bom, mas também não quer sair. E só atrapalha. Não estou dizendo que temos que pedir para sair. Mas você entende que é aquela pessoa que está descontente, mas quando ele tiver a oportunidade, ele vai esganar o pai dele? Com todas as decepções que ele viveu, ou que ele vive dentro da casa que ele está ali morando. Então, a ideia é que ser obediente poderia colocar ele numa situação de que um dia ele ia colocar o pai na parede. E ele colocou. Está vendo aí, pai? Eu sempre obedeci às suas ordens. Eu sempre fui um bom filho. Eu fiz tudo. Eu quase um escravo dentro dessa casa. E você nunca me deu nem um cabritinho. Jogou ou não jogou na cara do pai? Irmãos. Cadê meu bezerro cevado? Para que eu celebre com os meus amigos? Você está me devendo. Fica claro então que ele obedecia ao pai pelas coisas do pai e não pelo pai. Tem noção, então, que o filho mais velho não concorda com o bezerro cevado por o filho mais novo? Ele está quase dizendo assim, eu vou te ensinar, pai, quando é que você deve matar um bezerro cevado. Não é com esse, deveria ser comigo, não com esse que fez tudo errado. Olha que situação. Mas a terceira lição que nós vamos aprender aqui é que Deus, Ele só quer salvar. Olha que interessante, o pai corre na direção do filho mais novo, e é o pai que vai na festa, olhou, não percebeu e foi atrás do filho mais velho. O pai não vai atrás sempre, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Ele que atrai a gente, Ele que nos busca. Nós estamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. E um morto não aceita nada a não ser que ele tenha um encontro com Deus e tenha vida. E então ele toma uma decisão que vai mudar a sua vida. Ele vai pular no seu pescoço. Ele vai fazer de tudo. Ele vai te mudar. Ele vai te transformar. Nós não sabemos o que ele viu em nós. A única diferença é que ele achou a gente. Ele nos achou. E a nossa oração, nesta noite, é: Pai, olha para ele, Pai. Olha para ela, Senhor.
Pula no pescoço dessa menina, pula no pescoço desse menino, põe um anel no dedo dele, troca essa roupa, coloca um tênis, um boot nesse pé, dá uma festa para ele, Pai, dá uma festa, Senhor, talvez para minha sogra, que se afastou dos caminhos do Senhor, não nega nada sobre Deus, só não vai à igreja, só não quer comunhão, dá uma festa para os meus cunhados, que se entregaram a este mundo, dá uma festa para os meus tios, dá uma festa para o meu pai, que depois da pandemia nunca mais voltou para a igreja, assiste tudo no Home Church, ele está mais moderno que tudo. Dá uma festa para eles, Senhor. Acha eles, nosso papai. Acha os desviados dessa igreja, acha os desviados da igreja lá de Santo Amaro, acha os desviados da igreja lá de Parque do Chaves, acha os desviados que estão passando nessa rua, Senhor, mas acha esses desviados, assim como Ele achou a nós, que Ele também ache essas outras pessoas. Agora eu pergunto para vocês, vocês acham que o mais novo se arrependeu e foi lá atrás do pai? Vamos ver o texto. Olha só, qual é a saudade dele? Versículo 17, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome. Qual é a saudade dele, irmãos? Pão, comida. Essa é a saudade do filho esbanjador. Eu não sei o motivo que te trouxe aqui, exatamente, talvez mesmo o pessoal da música, veio porque está naquela, né? Está todo mundo indo, vamos lá. Mas Deus quer te encontrar também. Deus quer encontrar todos que estão aqui, inclusive a mim. O encontro de Deus conosco nos traz marcas maravilhosas, de vivência espiritual com Ele. Eu só espero que Deus nessa noite dê um cheiro em você. Só isso, um cheiro. Para que você fale assim, meu Deus, eu tenho um pai de amor. É fácil a gente se arrepender de uma lista de coisas erradas. Mas vamos se arrepender de uma lista de coisas certas, para nós que estamos dentro da igreja? Ele disse, eu nunca te desobedeci, e nenhuma das vezes eu desobedeci às suas ordens. Foi o que o filho velho falou. Vamos se arrepender das nossas atitudes de dentro da igreja, que a gente acha que nós estamos fazendo certos? Pai, eu me arrependo do jejum que eu fiz, porque o meu objetivo não foi o propósito que o pastor colocou, ou que os irmãos colocaram, foi tentar fazer um jejum intermitente e emagrecer. Vou fazer um jejum, já boto 2 projetos ali. O irmão que lá está com um problema, que vai fazer uma cirurgia, que ele não morra, e eu já perco uns quilinhos. Irmãos, está mais comum do que a gente imagina, a gente acha que é espertão diante de Deus. Pai, eu me arrependo por estar na sua casa, para buscar ali uma pessoa assim, sabe, tomando um vento na orelha aqui, não custava nada, né? Não estou dizendo que seja totalmente errado, irmãos, mas já que a gente está na casa do Pai, vamos tentar ter intimidade com o Pai. Vamos tentar buscar os dons que o Pai quer nos dar. Pai, eu me arrependo, porque não foi por ti, foi por causa das suas coisas. Me falaram que se eu estivesse lá, eu ia ter emprego, ia ter carro, ia ter casa, ia ter tudo. Não foi por ti, foi pelas coisas que o Senhor poderia me dar. A motivação estava errada. E muitos vão à casa do Pai, porque querem coisas do Pai, mas não querem o Pai. Pai, eu me arrependo, porque muitas vezes eu fui no monte, passei vigílias lá, e a minha vontade era apenas impressionar a galera que estava ao meu redor. Que menino maravilhoso, olha que homem que busca. A ideia dele era bombar o ministério dele, né, com as atitudes. Que difícil, né? Isso é coisa que só quem está dentro da casa do Pai faz, gente. E aí, talvez, isso encontra um pouco a nós. Pai, eu me arrependo, porque eu fiz um curso de teologia, mas a minha ideia era jogar conhecimento na cara dos outros. Não era continuar a fazer a palavra de Deus cada vez melhor.
quando o pai, irmãos, encontra o filho mais jovem, ele não fala do céu, ele não fala do inferno, ele não fala das leis, ele traz o escândalo da graça. Aquele menino sabia que a obediência levaria à aproximação de seu pai. Qual é o nosso objetivo? Andarmos em santidade por gratidão ao que Ele nos fez. Guardarmos a lei e os seus preceitos, porque nós já somos salvos. Não para sermos salvos. Nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. E quando há o encontro, o filho já lança uma ideia. Olha só, quando ele estava dando comida para os porcos, o texto vai dizer, como eu comecei aqui com 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Olha o que ele pensa, ele estava lá cuidando dos porquinhos, olha o que ele pensa: eu me porei no caminho e voltarei para o pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Aí ele foi, o texto vai dizer, a seguir, ele levantou-se e foi para o encontro do pai. Estando ainda longe, o seu pai viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. Então o filho se posicionou ali. Pai, olha só que bonitinho. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Antes de ele falar, pedindo um emprego para ele, o pai gritou: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloque um anel no seu dedo, calça algo nos seus pés, traga um novilho gordo, matem-o, vamos fazer uma festa, vamos comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Sabe o que isso quer dizer? Que muitas vezes a gente quer fazer aquilo, quer comprar a salvação. O menino falava, ele armou o negócio, mas quando o pai começou a ouvir, quando ele ia falar: me faça um jornaleiro seu, me faça como um empregado, ele falou: você não vai ser empregado, você vai ser filho, você vai ter um anel no seu dedo, você vai ter roupa santa, você vai ter um sapato diferente, você vai ser o meu filho novamente. Isso é o escândalo da graça. Não adianta você armar um esqueminha aqui, você achar que engana a Deus, que você vai alcançar algo. Ele te alcança primeiro porque Ele conhece os intentos do seu coração, da sua mente. Antes de você pensar, não precisa nem sair da sua boca, o salmista vai dizer que Ele já conhece, Ele já sabe o que você vai falar. Na cruz do Calvário, a última frase foi qual? Tetelestai, está pago, está consumado, não tem mais nada, você não precisa fazer mais nada, o sacrifício já foi feito. Sabe o que acontece? O problema de algumas pessoas não é porque não sabem toda a lei, ou porque não conhecem o inferno, ou não conhecem nada do céu. A verdade é que essas pessoas, talvez você que está sentado aí, não conhece o Deus que te ama, não conhece o Deus que te salvou, não conhece o Deus que te adotou. Paulo diz que nós somos adotados, não tem problema, eu tenho o mesmo direito de quem não é, o mesmo direito, eu tenho a salvação. O dia que nós entendermos o amor do Pai, a nossa vida vai ser totalmente diferente. O dia que nós entendermos isso, nós não vamos mais perder tempo, nós não vamos perder mais 5 minutos com coisas erradas. Nós vamos ficar juntamente com o Pai. Precisamos todos os dias ter um encontro com este Pai. Precisamos todos os dias ter este encontro com o nosso Pai. Sabe por que o irmão mais velho teve o pedir lá dele? Sabe por quê? Porque tecnicamente toda parte da herança que restou era dele, e ele não queria dividir com o seu irmão, ele não queria que o pai o recebesse de volta, porque a herança poderia ter que ser repartida novamente, porque o bezerro era dele, porque a sandália era dele, porque a capa era dele, porque o pai já tinha dividido a herança, sim ou não? E o pai ainda falou para o filho mais velho: meu filho, tudo que é meu é teu. Toda aquela propriedade, tecnicamente, era do filho mais velho. Logo, se aceitasse, haveria essa divisão. Contudo, eu tenho uma notícia para dar para todos vocês aqui. O fariseu não é o nosso irmão mais velho.
Escuta isso. Os judeus não são os nossos irmãos mais velhos. Não são. Olha o que diz a palavra de Deus. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O nosso irmão mais velho se chama Jesus Cristo. Foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos tirou do lamaçal, do poço de pecados, do lugar onde estavam os porcos. Foi Ele que nos trouxe de lá e nos colocou na sua glória. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Esse é o nosso Cristo. É por isso, irmãos, que Ele foi atrás de nós. É por isso que nós aqui o adoramos. É por isso que nós aqui o celebramos. É por isso que nós estamos aqui reunidos em nome do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Foi Ele que pagou o preço para que você e eu estivéssemos aqui. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo que nós precisamos de um pai. Olhando essa história do filho pródigo, o seu irmão mais velho, olhando a jornada da Dori, que coisa mais infantil, encontramos aqui lições valiosas sobre o amor, sobre a aceitação e sobre uma busca maior. O que eu quero que você entenda nesta noite é que o jovem se afastou, buscou prazeres passageiros, se encontrou perdido. Mas o amor do Pai o recebeu de volta, e de braços abertos, demonstrando que não importa as escolhas erradas que você fez no passado, o Pai te ama, o Pai te ama. Trazendo a ideia da parábola desde a primeira, da ovelha perdida, é possível se perder, obviamente, fora da igreja, da casa de Deus. É possível estar perdido dentro de casa, como a dracma perdida. Mas a história do filho pródigo, que deveria ser chamada a história de um pai que ama os seus filhos, nos mostra que um estava perdido fora e o outro estava perdido dentro. Voltando à ideia da parábola, nós não sabemos se o filho mais velho entrou para a festa, irmãos. A Bíblia não diz isso. Termina a história e a gente não sabe. Porque Jesus, olhando para o filho mais velho, Ele está justamente convidando. Vamos lá, vamos entrar e comemorar com eles a salvação desses que estavam perdidos, agora estão achados. Vamos tentar entender. Jesus está convidando aquele fariseu e aquele escriba, que estava no portão do lado de fora. E aí, vocês vão entrar, subir e se alegrar com o publicano e com o pecador? Sim ou não? A gente não sabe qual foi a decisão. Toda a história é uma parábola. Mas a verdade é que tinha fariseu, publicano publicano e pecador comendo com Jesus, e fariseu e escriba do lado de fora. Se por um acaso você se posiciona nesta noite como uma pessoa difícil de lidar dentro da igreja, como um fariseu ou como um escriba, vamos fazer festa com aqueles que hão de se salvar. Vamos colocar de pé? O grupo vai louvar a Deus e a gente vai entrar para aquele momento de oração. Obviamente a gente vai nos derramar diante de Deus por tudo o que Ele fez. Que as crianças tenham entendido pela Dori, mas que você tenha entendido pelos dois filhos e busque o Pai para a salvação da sua vida. Louvemos ao Senhor. O Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, lhe conceda tua graça e te dê paz. Amém.
ter paz. Amém. 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 Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrama até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, diga que de dia, que de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Se derrame até 1000 gerações, família e teus filhos e os filhos. Diga, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. Que de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso, e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Eu tô incomodado pra falar uma coisa. Você pregando, e eu tava ouvindo lá de trás, e eu vim pra cá bem cansado. Cansado fisicamente e espiritualmente também. E você falando como que o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração tudo que eu tava pensando. Só para os irmãos aqui de Parque São Rafael e de Santo Amaro entender. Lá em Salmo 128, tem uma pintura da família perfeita. O homem que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado. A sua mulher é como videira frutífera às rodas da tua casa, e seus filhos como plantas de oliveira, na verdade, às rodas da tua mesa. É uma promessa que Deus deixa para nós, o bom pai. Por outro lado, lá em Gênesis 12, a palavra diz que o Senhor, ele abençoará quem nos abençoar e amaldiçoará quem nos amaldiçoar. E em nós serão benditas todas as famílias da terra. E eu segurei isso para mim, Rafa. Só que aí, por outro lado, eu pensei, hoje eu estou sendo um filho adotivo de um pai biológico. Muitas vezes nós estamos, mas nós não somos. Estamos na presença, mas não somos filhos. E eu não sei porque tem muitos jovens aqui de Parque São Rafael e de Santo Amaro. E eu não sei porque Deus, ele me toca para falar para você, você está ou você é? Você está aqui ou você é daqui?
Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Rafa, muitas vezes nós não entendemos o processo, nós não entendemos onde nós vamos e nos cansamos no caminho. Eu, você e todo mundo. E lá em Parque do Chaves, em Santo Amaro, aqui em Parque São Rafael, nós não entendemos que nós somos o filho do bom Pai, e nós recebemos de bom grado tudo que o Pai nos dá, até o não, até o espera. Então essa noite, tomando a liberdade, se tem algum pastor aqui, algum diácono, eu gostaria que viesse aqui à frente em nome de Jesus. Quando nós cantamos esse louvor, que a bênção se derrame até 1000 gerações, não é brincadeira isso aqui, é profecia na tua vida em nome de Jesus. E eu gostaria que você, se você está se sentindo como eu, meio cansado ou perdido, saiba que o teu Pai, Ele está essa noite nesse lugar. O anel no dedo está posto e a roupa está preparada. E a grande festa nos será dada na volta do amado Pai. Mas nós precisamos nos reabastecer essa noite. Você precisa de ânimo para continuar essa noite. Se você está nessa condição, não é te expondo, mas é confiante na palavra, que o bom Pai, Ele te fará um filho abençoado, e a tua família será abençoada através dele. Se você puder e quiser vir à frente, nós vamos orar juntos aqui. Aqui não é mais Parque São Rafael, Santo Amaro, Parque do Chaves. Somos filhos ao redor da mesa, esperando a profecia, a promessa do bom Pai para cada um de nós. Por isso eu digo a você essa noite, e para mim também, e eu pego isso, irmãos, com todas as minhas forças. Estamos dentro da sede em missão, e eu digo a você essa noite em nome de Jesus, e eu quero que isso se cumpra na tua vida e na vida do Rafael. Que a bênção se derrame até 1000 lá na frente, tua família, os teus filhos que você ainda nem tem, os seus netos. Enquanto Ele não voltar, que a presença dEle, ela te acompanhe na tua frente, atrás, do teu lado. Aleluia. É contigo. Aí você pensa, Moisés, não estou entendendo, mas que de dia, que de noite, aleluia, tua entrada e o teu saída, riso, o teu choro, Ele é contigo, Ele é por ti, Ele é contigo, Ele é por ti, sua presença, e de noite, tua entrada, por diante, e o teu riso, e o teu choro, é contigo, que de dia, que de noite, tua entrada e saída, e teu riso, e teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Até 1000 gerações, tua família e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado, e em ti, é contigo, é por ti. Que de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti.
Vamos orar, igreja. Tu és poderoso, Jesus. Tu és o Pai amoroso, Senhor. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Aleluia. Como nós carecemos do Teu amor, Jesus. Aleluia, Senhor. Tua luz acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão Tua presença, Tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão Tua presença, Tua fidelidade, graça e amor me levantaram, me deram força, e prosseguirei. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Jesus, irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser manifesta teu poder, eis-me aqui,
Oh, glória a Deus. Toda vitória eu sei pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória eu sei pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória eu sei pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória eu sei pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Deus nos visitou esta noite, igreja. Deus nos abraçou. Deus nos amou. Deus mostrando a todo momento a nós, os nossos olhos, as nossas lágrimas demonstram a todo momento que Deus está nos visitando neste lugar. Aqui é um lugar simples, é simples, mas a glória do Senhor invadiu os nossos corações. Irmãos, quando eu leio Lucas 15, eu vejo o quanto Deus se preocupa nessas três parábolas. Na primeira, nós temos 100, uma se distancia, e ele vai atrás dessa uma. Depois nós temos 10, uma se perde, 10 moedas, e ele vai atrás dessa única moedinha. Depois nós temos uma casa com 2, um ele gruda no pescoço, e o outro ele vai atrás para que entre na festa. Eu não posso deixar de fazer esse convite, eu não conheço todos que estão aqui. Mas se por um acaso você está vivendo uma vida distante de Deus, afastado, talvez na história da parábola da ovelha perdida. Talvez você está vivendo a moeda perdida. Ou você está como na conclusão das duas parábolas. Os dois estão perdidos no mesmo lugar, um fora e um dentro. Eu quero te fazer essa pergunta. Você deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Existe alguém que não é cristão, que está aqui nesta condição? Eu não conheço a todos. Existe alguém aqui nessa condição e quer voltar, ou na verdade está afastado, ou não conhece?
Se não existe amém, mas existe alguém aqui que estava fora e quer voltar, quer receber de Deus esse abraço, quer receber, só faça um sinal com a mão, a gente nem precisa orar com você, é você e Deus. Existe alguém que quer retornar para os caminhos do Senhor, que estava distante. Eu sempre faço o apelo nas minhas mensagens, quando eu preparo, porque o mundo está tão direto em tantas coisas, e às vezes a gente fica com vergonha de fazer, ou fica, não vai dar certo, só tem meia dúzia de pessoas, não tem problema, é Deus que conhece o seu coração. Eu sempre trago um problema. Olha, se você estiver perdido no mundo, você está perdido, meu amigo, você está sem salvação. Mas se você estiver perdido dentro da igreja, você também está perdido. O fim é igual para todos. Mas se existe alguém que quer tornar a vida, que quer novamente estar com o Pai, faça esse sinal com a mão, faça esse sinal com a mão. Nós vamos entender perfeitamente, porque o cair é do homem, mas o levantar é do soberano Deus Todo-Poderoso. Se não existe, eu quero entender que pelos rostos de todos que eu estou vendo aqui, Deus te deu um cheiro essa noite como Pai. Ele te ama, de maneira nenhuma Ele quer te expor. A única coisa que Ele quer fazer com você é te amar, te bendizer, te ajudar a ser um servo fiel, uma serva fiel e estar no caminho com Ele. Deus abençoe vocês. Nós vamos cantar mais algum hino? Querem cantar mais um? Eu não ligo pro horário. Minha esposa foi para Boituva. Está em Boituva. É que assim, ela falou assim, ó, a palavra está com você. A hora que você terminar o momento de oração, que nós já fizemos aqui, aí você me chama. Então, tá comigo, o poder tá aqui, né? Aleluia. Vocês têm mais alguma música que vocês queiram cantar? Ah, então vamos cantar. Eu falei, já que você pediu, né? Eu falei pra Thalita, cadê? A Thalita? Eu falei pra Thalita, eu já cantei muito em grupo de louvor, não quero entrar na banda de vocês não. Mas eu já cantei como era bom adorar a Deus de maneira soberana. Gente, que unção que caiu neste lugar, irmãos. Que gostoso ser lavado, ser inundado, ser encharcado pelo Espírito Santo do nosso grandioso Deus. Então, vamos louvar a Deus, irmã, com a palavra depois, tá? Eu vou só atropelar um pouquinho. Afinal, o pastor dessa igreja é meu pastor de coração, e ele sempre atropela. Não sei como ele está agora. Eu falo que ele está ficando velho e está piorando. Aí, assim, eu também atropelei agora. Então, vamos lá. Aleluia. Bondade de Deus, irmãos. Amém? Vai lá, Giovana. Amo Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo,
na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade. Agora cante de com toda a sua força, igreja digna e fiel. Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, declare. És fiel em todo tempo. Em todo tempo, Senhor, tu tens sido tão bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Cante, igreja, tu és fiel. Cante, cante. És fiel em todo tempo. Se você reconhece isso, então declare. Todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel. és fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora